Paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, compartilhar nesta manhã a bendita palavra do Senhor. Somos gratos por esta manhã de vitória, de bênção, este final de semana tão abençoado que Deus tem nos concedido com a sua graça e o seu favor. Semana passada, eu estive no Conselho Nacional, eu faço parte da diretoria do Conselho, que o Conselho Nacional é o órgão máximo da nossa denominação, é o órgão que representa a denominação Brasil para Cristo, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, né? Diante das autoridades, diante da sociedade, este órgão, a diretoria, representa. E temos o presidente, o pastor Ivan, e também a diretoria deste Conselho Nacional, do qual, pela misericórdia de Deus, eu faço parte. E quando estávamos voltando, estava comigo o pastor Luciano, e estávamos aqui na Jacupêssego, para entrar aqui para Jacuí, e aí eu avistei um caminhão de lixo, de recolher o lixo. E o caminhão, ele me chamou a atenção, provavelmente, não é aqui de São Paulo, não tenho certeza, deve ser de uma das cidades vizinhas. E ele me chamou, quando eu avistei o caminhão, me chamou a atenção pela seguinte frase que estava escrita nesse caminhão. Estava escrito assim: lixo. O começo de tudo. É claro que tratava-se de um veículo que pertencia a uma empresa de reciclagem e tinha na chamativa sentença o seu slogan: pois transmite aquilo que eles acreditam e porque eles fazem o que fazem. Está escrito lá: lixo, o começo de tudo. Um raciocínio nosso, sem a devida elaboração, vai nos levar a algumas conclusões muito simples, que na verdade vêm minimizar a realidade das coisas e nos furtam conhecer a verdade em toda a sua plenitude. Se olharmos apenas aquela frase, se não pararmos para meditar, vamos tirar uma conclusão muito superficial. Mas se nós assim pensarmos, a frase em questão é totalmente falsa e equivocada, pois na nossa concepção, o lixo, ele é o final de tudo. Quando chegamos a jogar no lixo, para nós, a concepção que temos é: não serve mais, não vou utilizar mais. Acontece comigo, acontece com você, todos nós procedemos e pensamos desta forma. Para nós, o lixo é o final, é o fim. Não serve, o que nós falamos? Vai para o lixo. Entretanto, há quem veja aquilo que poucos podem ver. E para estas pessoas, o lixo
não é o final, mas o local e o momento oportuno para o começo de tudo. Para estes, o lixo não é o lugar de descartar, mas sim o lugar de grandes oportunidades. Para estes, o lixo não é lugar de lamento, mas sim de grandes expectativas. Por fim, para estes, o lixo é o lugar do começo de tudo. É onde tudo começa. O lixo é o lugar do começo. Após refletir, eu percebi que este slogan servia perfeitamente para que nesta manhã eu pudesse compartilhar com a igreja, pois diz respeito a nós, a igreja. Aquilo que Deus tem no seu coração para falar comigo nesta manhã e falar com você nesta manhã, diz respeito a isso. O lixo é o começo de tudo. A palavra de Deus, ela nos esclarece a respeito desta afirmação. E aí eu quero ler com você alguns textos da palavra que chamam a nossa atenção a respeito desta verdade. Olha só o que está em Salmos, no capítulo 40, ou melhor, Salmo de número 40, e no versículo 2, a palavra de Deus, ela diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. O Senhor, Ele fez isso. Hoje eu e você somos a prova viva de que o lixo não é o fim. O lixo, na verdade, é o começo. Olha também o que Paulo escreveu aos Colossenses. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi esta obra que foi realizada na cruz. Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas, de um império onde o príncipe é Satanás, é o diabo. E quando Jesus falou a respeito dele, disse: ele é mentiroso, mente desde o princípio. Agora, paremos para meditar aonde nós estávamos. Estávamos associados, ligados, estávamos dominados por alguém que em todo tempo, toda expressão, toda direção, era através da mentira. Pois todas as coisas que o diabo ele semeia, ele fala, ele lança, é para trazer engano para o homem, para seduzir, para escravizar e para destruir o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então era aí que nós estávamos, dominados pelo príncipe da mentira, dominados por um ser que tem como objetivo matar, roubar e destruir. Para ele éramos lixo. A nossa vida, independente da posição social, independente dos recursos financeiros, independente da família que nos educou,
Porque diante do diabo, estas coisas, elas não vogam, não valem, não têm eficácia. Ele não se impressiona com uma Ferrari, ele não se impressiona com helicópteros, ele não se impressiona com alguém que é dono de uma ilha, que tem uma ilha particular. Ele não se impressiona com a conta bancária de alguém. O diabo, ele não teme estas coisas. O diabo, ele não teme esta glória humana, esta riqueza humana. Nada disso impressiona. Ao ponto de que, quando foi tentar o mestre, ele disse: olha as riquezas deste mundo. Se você me adorar, eu te darei toda a glória deste mundo, porque a mim foi me dado. Então, quando um homem enche o seu coração de orgulho, por causa da riqueza que tem, ele pode impressionar a seres humanos, ele pode impressionar a sociedade, mas no mundo espiritual, ele está morto, ele está vazio, ele está pobre, ele está nu, porque nem Deus se impressiona com isso, e também o diabo não se impressiona com estas coisas. Era nesse reino que nós estávamos, era isso que nós éramos, diante dos olhos do nosso adversário, mas Ele, Jesus, nos transportou, nos tirou do império das trevas para o reino do Filho amado, Jesus Cristo. Olha o que diz Paulo também aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23 em diante, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos, depois que os nossos pais saíram do Éden, a raça humana diante dos olhos de Deus estava morta, está morta. O pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todos morreram espiritualmente e foram afastados da glória de Deus. Foram separados da comunhão com o Santo, com o Criador. Mas a palavra de Deus nesta manhã que lemos diz que pela graça, abundante graça, fomos restituídos, fomos religados, voltamos a ter comunhão com Deus. Era isso que éramos. Sem a glória nos tornamos lixo. Sem a comunhão com Deus nos tornamos descartáveis. Mas quando estamos em comunhão com Deus, somos filhos de Deus, servos de Deus, moradas de Deus, somos úteis para Deus. A palavra, ela conta inúmeros exemplos de resgate e total restauração. Porém, antes de vermos alguns dentre esses exemplos, eu quero nesta manhã destacar a diferença entre reciclagem e uma reutilização. A diferença entre estas coisas. Preste atenção. A reciclagem é um processo de transformação aplicado aos materiais que podem voltar ao seu estado original, transformando-se em produtos iguais às suas características. Isto é um material que passa pela reciclagem, ele volta ao seu estado original. A diferença, a reutilização, consiste no reaproveitamento de um determinado material já beneficiado em outro,
com características totalmente diferentes. Um exemplo disso, o vidro, que após ser beneficiado, torna-se vidro. E é impossível retornar a ser aquilo que ele era originalmente. Pois na volta, ele não consegue mais ter as mesmas características fisioquímicas que ele tinha antes de ser utilizado. Pois o vidro ele começa a ter, depois de ser reutilizado, ele começa a ter uma outra cor, uma outra textura, uma outra composição, uma outra densidade. Não existe a mínima possibilidade de uma garrafa de vidro voltar a ter 70% de areia, 14% de cálcio, 14% de sódio e outros 2% de diversos componentes químicos. Não há mais possibilidade. Um bom exemplo da reciclagem é a lata de alumínio, que após a plena utilização, o alumínio pode ser fundido, e aí então voltar ao estado anterior. E a partir deste recomeço, pode ser transformado em um novo produto. Basicamente, o alumínio volta a ser aquilo que ele era originalmente. Até aqui os irmãos entenderam? Olhando para a palavra de Deus, compartilhando estas coisas que estamos repartindo com os irmãos. Jesus, certa vez, e esta parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus ele conta algumas parábolas, e dentre elas, a mais famosa é a parábola do filho pródigo. Nesta parábola, ele narra a história de um homem rico, que em determinado momento recebe um pedido inesperado por parte do seu filho mais novo. O seu filho pede a herança antecipadamente. Após a concessão que o pai dá ao filho, o jovem rapaz viaja para longe. E nesta viagem tão longe, ele gasta toda a sua herança. Acabam-se as expectativas. O rapaz se vê em meio àquilo que havia de pior. Ele se vê cercado de um animal que para o judeu é o mais imundo. Aquele rapaz permitiu que todos os vissem e começassem a tratá-lo como lixo. Ele começou a olhar para si mesmo como lixo. As pessoas olhavam, depois que toda a sua riqueza, as pessoas olhavam para ele como lixo. E diante das perspectivas humanas, o único futuro possível era a lenta e dolorosa morte. As pessoas olhavam para aquele lixo humano e diziam: esse não vai durar muito, esse não resiste muito tempo. Mas a palavra de Deus diz que veio para aquele rapaz o entendimento, o esclarecimento, o bom senso prevaleceu. Ele olha comendo bolotas, disputando com os porcos a sua comida. Ele para e reflete: os empregados do meu pai, lá na casa, lá na fazenda, eles estão melhores do que eu. Eles estão numa posição de abundância, de fartura. E eu estou aqui hoje, como lixo, miserável. Eu me sinto um lixo.
Os que olham para mim consideram-me um lixo. E a palavra de Deus diz que ele toma uma posição. E é isso que muita gente vem retardando. Os dias vão passando, e esta pessoa não toma decisão. Deus já falou, Deus já esclareceu, a palavra já veio, mas a decisão não é tomada. Vai retardando, empurrando com a barriga, dizendo: amanhã, depois, outro dia, outra hora, vou pensar, vou ver, sou muito novo, ainda tenho muita coisa para fazer. Alguns dizem assim: primeiro eu quero deixar de beber, eu quero deixar de fumar, eu quero deixar de jogar. Mas não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera é que tomemos uma posição. Esse rapaz tomou uma posição e disse: levantar-me-ei, vou ter com o meu pai, e direi: pequei, pai, contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado como teu filho. Esta foi a posição que aquele homem, ele tomou. Quando ele se considerava um lixo, ao retornar à casa do pai, o rapaz recebe logo um abraço, um banho, sandálias nos pés, um anel em seu dedo. Aquele rapaz, depois de ser totalmente usado e descartado, por causa do amor do pai, volta a ser aquilo que era originalmente. O quê? Filho. Depois de ser lixo, quando volta para o pai, assim como demos o exemplo do alumínio, que volta ao seu estado original, no reino espiritual, quando o homem se volta para Deus, independente aonde ele chegou, ele pode ter chegado ao submundo, ele pode ter sido cavalo do diabo nos terreiros desta vida, ele pode ter sido escravizado pelas drogas, pelos vícios que o diabo, ele lança do seu reino, ele lança para a humanidade. Ele pode ter chegado à posição mais miserável, onde todos olham para ele e diz: não acredite nele, não dê ouvidos a ele, não pare para ele. Esse ser humano pode chegar a essa situação, mas quando ele se volta e diz: Deus, eu pequei, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, através da sua graça, começa a trabalhar e diz: agora você não é mais lixo, agora pela minha graça, pela obra do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, eu te lavo, e daqui por diante não haverá mais demônios em ti, o que haverá é o meu Espírito Santo. Aleluia! O Espírito de Deus. As outras pessoas não sabiam quem era aquele rapaz. Devido a isso, eles extorquiram, roubaram tudo quanto podiam. Mas o pai o reconheceu de longe. Devido a isso, corre ao seu encontro, lhe concede a oportunidade de ser filho. Filho de quem? Filho de um pai amoroso. O pai podia enxergar muito mais do que o lixo que o encobria. Ele estava fedendo, ele estava imundo, ele estava enfermo, ele estava depressivo, angustiado, ele estava
sem nenhuma expectativa de vida, sem nenhum sonho. Mas o pai olha e diz: não é lixo. Não recebo como lixo. Não quero que fique pensando que é lixo. Porque a decisão maior do que é e para onde vai, não está em mim. Talvez você não goste de você por causa da sua pele, da sua altura, do seu peso, da sua condição financeira. Talvez você olhe para você e diga: eu poderia ter nascido em outro país, em outra família, em outra condição. Mas isso não está em você. Quem decide o que nós somos, quem estabelece a nossa identidade, não são os homens, não são as circunstâncias, não é a nossa aparência. Quem decide o que somos, se somos lixos ou filhos de Deus, é o próprio Pai amoroso. Por isso, nesta manhã, eu quero agora, com a autoridade do nome de Jesus, que você levante a sua mão e receba nesta manhã esta palavra libertadora. Quando você olhar para o espelho, você não vai ver mais lixo, você vai ver Filho de Deus, um Pai amoroso. Aleluia! É isso que você vai ver. E eu estou aqui para dizer que isso não é uma utopia, que isso aqui não é uma palavra de domingo apenas, que isso aqui não é para te iludir, para que você tenha uma semana mais ou menos. O que eu estou falando aqui é a palavra de Deus viva e eficaz, que não volta vazia, mas que cumpre aquilo que está no coração de Deus. E Deus te criou não para que você vivesse, se sentisse lixo, mas Deus nos criou para o louvor da sua glória. Aleluia! Para o filho retornar à casa do pai, era a última saída, e para o pai, o retorno do filho é a volta do quê? Da alegria, a volta da vitória da vida contra a morte. Foi por isso que o pai disse: peguem lá o cordeiro, peguem lá o animal que está sendo preservado melhor, aquele que todos olhavam e diziam: quando vai chegar a hora? Porque ele é tão suculento, ele é tratado com tanto requinte, ele é tratado com rações especiais, ele é tratado para um grande momento. Quando será que o dono da fazenda vai usar este animal? Porque quando ele usar, vai expressar todo o seu coração, a sua alegria, a sua vitória, o seu contentamento. E quando foi que o pai usou? O pai usou quando aquele que estava morto reviveu. Quando aquele que estava perdido foi achado, quando aquele que se sentia e diante dos olhos dos homens era lixo, agora se torna filho de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e volta para Deus, sabe o que há? A festa no céu. Todas as miríades de anjos, eles celebram, eles glorificam ao Eterno e reconhecem que a obra de Jesus no Calvário, ela é eficaz, porque a ciência não pode, a sociedade não pode, a família não pode, mas a obra do Calvário pode e continuará podendo salvar o homem, dar condição para que o nome do homem seja escrito no livro da vida. Quantos podem aplaudir a Jesus? Só Ele pôde fazer isso. Que coisa interessante. Para o pai, o lixo foi o começo de tudo.
O filho voltou. Tudo começou. Mas o que ele tinha feito? A Bíblia diz assim. Você pode levantar a sua mão comigo? Em adoração a Deus. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Ele pega esses pecados, joga para trás das suas costas, e dele não se lembra mais. Você pode abaixar sua mão. Se o diabo chegar, tentando nos acusar, naquilo pelo qual nós já fomos perdoados, Deus dirá, não sei o que você está falando. E o diabo sabe que Deus não mente. Quando Deus diz que perdoa e esquece, Ele perdoa e esquece. Olha que Paulo, ele diz, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, em diante, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é este culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, olhe bem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que volte a sua originalidade, o alumínio precisa passar pelo fogo, ser desfeito e moldado segundo a vontade e o querer do seu proprietário. A proposta que lemos, a proposta paulina, é absolutamente a mesma. Ele diz, coloque-se como sacrifício vivo diante de Deus. Coloque-se em um lugar onde o fogo o consumirá, onde as impurezas serão retiradas, e tudo aquilo que lhe roubava a originalidade será expulso de sua vida. Coloque-se nas mãos de Deus, para que Ele possa moldar de maneira que agrade a Ele. Preste atenção nesta afirmação. É importante saber que a verdadeira vida cristã exige que passemos pelo fogo, pois somente assim renascerá em nós a real espiritualidade. A esse respeito, existe um exemplo que eu quero terminar esta palavra deixando com os irmãos. Certa vez, um ourives ouviu a seguinte pergunta: até quando você deixará no fogo a prata? Ele respondeu: até estar totalmente pura. O que fora questionado novamente: como é que você sabe que a prata está totalmente pura? Ourives respondeu: quando eu puder ver a minha face refletida nela, eu sei que ela está totalmente pura. O processo da purificação não fica à mercê da prata. Não é a prata que decide. Diminui o calor. Aumenta o calor. Não é a prata. Tampouco o sacrifício é segundo a vontade da oferta. Não era o animal colocado no altar no Velho Testamento que dizia: aumenta o fogo, diminui o fogo. Não, a oferta não decide nada. Antes, o fogo é ateado pelo proprietário e senhor, sendo ele o único responsável pelo processo. Então, se o fogo está alto,
o momento que você está passando é de intenso fogo, purificação. Não depende de você dizer Deus diminui, Deus aumenta. Depende dele. É ele que vai intensificar ou vai diminuir. Mas ele quer chegar a um determinado ponto na minha vida e na tua. Ele quer que ao olhar para nós, não reflita mais as minhas vontades, não reflita mais a minha arrogância, meu orgulho, meu ego, a minha independência de Deus, mas possa refletir a sua glória, a submissão a Ele, possa refletir a soberania, possa refletir a vida de Deus. É por isso que o Senhor trabalha em nós, trabalha desde as mínimas coisas. O Senhor trabalha quando nós estamos dormindo, o Senhor trabalha em nós quando nós despertamos pela manhã, o Senhor trabalha no trânsito, o Senhor trabalha na empresa, o Senhor trabalha através de pessoas, o Senhor trabalha através de circunstâncias, o Senhor trabalha através da sua palavra, o Senhor trabalha através de si mesmo, através do seu Santo Espírito. Assim, cabe tão somente a nós apresentarmos-nos plenamente. De que forma? Sem reservas, sem restrições, sem limites, totalmente desimpedidos, para que possamos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim, por favor. Existem pessoas que estão sofrendo porque decidiram fazer da forma que aprenderam de outros seres humanos, aprender através da experiência, e aí estão sofrendo. E muitos são tão orgulhosos que querem convencer a si mesmo que no fim vai conseguir só e vai prevalecer. Muitos acreditam em religiões orientais e ficam lá buscando um estado do karma, de um estado mais elevado, e começa a dizer: eu sou o meu próprio Deus. Se eu intensamente, com uma disciplina de horas de meditação, eu vou conseguir superar a dificuldade com a esposa, com os filhos, comigo mesmo, com as enfermidades dentro da minha casa, com a área financeira, o meu problema com o pecado, se tão somente eu olhar para mim mesmo, e aí me esforçar. Que engodo, que engano, isso é uma mentira do diabo, porque o homem de si mesmo, preste bem atenção, não tem energia de si mesmo. É tolice quando observamos nos programas de televisão, um ator, uma atriz entrar no palco e dizer: ah, fulano, esse seu auditório aqui, nossa, que energia que eles transmitem, uma energia boa, uma energia positiva. Isso é mentira do diabo. Aquilo que ele falou a Eva, dizendo que ela mesma poderia ser igual a Deus, ele continua enganando. Nenhum ser humano, nenhum pedaço de pau, nenhum pedaço de mármore, nenhuma pedra, nenhum toco, nada, nem um pedaço das estrelas, nem a lua, nem o sol, tem o poder de salvar, de interferir, de comandar, de governar a vida do homem. Nenhum pedaço de pau. É por isso que nós não oramos ao pau.
É por isso que nós não pedimos a pedra, ao mármore, ao santo, ao anjo, ao arcanjo. Não, porque está escrito nesta palavra que para isto Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para ser o Senhor. Ele é o Senhor. Buda não é o Senhor. Maomé não é o Senhor. Nenhuma religião pode se tornar o Senhor. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, papa, nenhum homem pode chegar à posição de reter as almas dos homens. Porque todo homem é mortal. Porque todo homem é pó e para o pó voltará. Mas teve um Jesus, o Senhor dos senhores, que disse assim: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Quem é que pode fazer isso, irmãos? Quando alguém é morto, por mais que a mãe chore, os filhos chorem, a sociedade chore, por mais que toda a raça humana sofra, todo esse sofrimento não é capaz de trazer a vida para este que morreu. Mas o Senhor da vida, aquele que sobre ele estava o Espírito da ressurreição, mesmo quando foi abandonado pelos seus discípulos, foi abandonado pelos religiosos e colocado dentro de uma tumba fria, colocado uma porta enorme e soldados do lado de fora dizendo: não permitam que os seus discípulos roubem o seu corpo. Parecia impossível, parecia que os discípulos do Nazareno estavam agora sem eira e sem beira, estavam sem nada. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, Deus enviou o seu anjo, removeu aquela pedra, o Espírito da ressurreição veio sobre ele e o tirou de dentre os mortos. A palavra diz que nele os vermes não tiveram acesso. Nenhum dos vermes que consome o ser humano tocou no corpo santo e poderoso do Senhor Jesus. E quando estivemos lá em Israel, está lá, escrito na porta daquele templo: ele não está aqui, ele ressuscitou, porque ele é o único Deus, ele é Deus.